Olá, eu sou Fábio Silveira e quando eu tô gravando isso aqui, já faz assim mais ou menos alguns meses que eu tô fora do mercado formal dentro da indústria de podcast, né? Eu comecei primeiro na Globo faz alguns anos, depois eu fui pra Wondery na Amazon e no início do ano eu saí num desses momentos assim de encerramento, mudança de ciclos, né? Que toda a indústria passa e ainda mais uma indústria tão nascente como a indústria de podcasts. E aí, nesse tempo que eu fiquei fora, eu comecei a ter algumas dúvidas que, conforme eu ia conversando com as pessoas sobre elas, eu via que talvez elas eram um pouquinho mais universais do que elas parecessem no primeiro momento. Porque, por exemplo, se tem mais dinheiro do que nunca na podosfera brasileira, tem cada vez menos investimento para produções independentes. Porque se tem cada vez mais anúncios na podosfera brasileira, esses anúncios estão cada vez mais concentrados nas mãos de poucos. Por que um mercado que cresceu tanto, adotou tão fácil e tão rápido a Creator Economy e ao invés de se unir, começou a se fragmentar? E eu achava que essas questões elas eram exclusivas da podosfera. Mas quando eu comecei a conversar com os amigos do mercado audiovisual, filmes, séries, streaming, eu fui vendo que eles também passavam por situações meio parecidas, no final das contas, né? Para cada sucesso muito bem-vindo de um Ainda Estou Aqui, a gente tem um monte de gente lutando para viabilizar filmes, séries e entrar dentro de lógicas de streaming que nem sempre vão ser aquelas que vão construir um mercado mais duradouro. E foi pensando nessas questões todas que a gente resolveu fazer um podcast. Aí você pergunta, mais um podcast? Bom, fica com a gente mais um pouquinho que talvez isso faça algum sentido para você. Afinal de contas, muitas dessas dúvidas são dúvidas que permeiam as indústrias do podcast e do audiovisual, e muitas vezes as conversas sobre elas são tidas em almoços fechados, happy hours, salas de reuniões, e eu acho que tem um valor imenso em trazer grande parte dessas reflexões para frente das câmeras e dos microfones. Pega o termo podcast, né? O podcast foi criado ali por volta de 2004 e o termo usado pela primeira vez nesse ano, mas podcast não era nem podcast, era chamava podcasting, né? No gerúndio mesmo, e ele passou por diversas revoluções ao longo desses pouco mais de 20 anos, né? A primeira delas, por exemplo, foi ali por volta de 2005, quando a Apple colocou os podcasts dentro do iTunes. Aí leva de 2005 até 2014, quando o Serial estreia nos Estados Unidos e faz uma verdadeira revolução. E essa revolução não era uma revolução por causa de uma mídia, era uma revolução num formato, numa proposta criativa. E nota que eu sempre vou fugir um pouquinho da ideia de conteúdo aqui, né? Conteúdo, por mais que seja muito importante, ele denota sempre alguma coisa que está contida dentro de uma mídia e a arte nem sempre vai ser contida dentro de uma mídia. Ela explode, ela transborda. E é isso que o Serial fez em 2014, quando popularizou o True Crime, quando influenciou toda uma geração de podcasters e quando sozinho fez com que o consumo de podcast nos Estados Unidos aumentasse em 3% aquele ano. Já no Brasil, a segunda grande revolução aconteceu por volta de 2018, quando o Spotify colocou os dois pés na podosfera. Foi graças ao Spotify nesse momento que foi formada toda uma geração de criadores de conteúdo de podcasts que poderiam, assim, nem ser um influenciador, um ator ou uma atriz famosa, mas que de fato tinham se constituído como podcasters e começavam a criar a sua base de fãs a partir desse momento. Depois desse momento do Spotify, tem uma nova revolução no mercado brasileiro e dessa vez ela é provocada pela pandemia e pelo YouTube. Ali por volta de 2020, os videocasts começaram a se popularizar no Brasil antes mesmo do que em muitos lugares do mundo. Eu, inclusive, sou defensor de que o Brasil ele é a ponta de lança dos videocasts no mundo inteiro. E durante esse período, a gente viu a explosão de videocasts que até hoje são de muito sucesso, como o Podpah e o Flow. E isso se deu justamente porque o YouTube era uma plataforma super amigável para quem queria gerar receitas como criadores, né, usando vídeo. E também, né, a gente não pode esquecer que era uma forma de chegar a novas audiências. E aí, pra gente se localizar um pouquinho, eu vou ter que jogar alguns dados na mesa, mas eu prometo que vão ser curtos, tá? Qual é o estado, afinal de contas, da podosfera no Brasil e no mundo? Bom, em 2023, mais de 135 milhões de pessoas já ouviam podcast na América Latina. E o Brasil, só pra variar, estava lá no topo, com 51,8 milhões de ouvintes. As projeções ali já apontavam que até esse ano, 2025, a região deve ultrapassar a América do Norte em número total de ouvintes e seguir liderando o crescimento mundial até 2027. Segundo esses dados da Insider Intelligence e da eMarketer, o Brasil é o grande destaque, com quase o dobro de consumo do segundo colocado, que é o México. Os podcasts estão bombando no mundo todo, mas nenhum país abraçou tanto o formato
formato quanto a gente aqui. Uma pesquisa da Statista mostra que 51% dos brasileiros escutam podcast pelo menos de vez em quando, e é o maior índice entre todos os países pesquisados entre julho de 2023 e junho de 2024. Já o Spotify também divulgou no ano passado que o Brasil já era o segundo maior produtor e consumidor do formato na plataforma no mundo. E isso sem falar na relevância. Um estudo de 2023 da Vox Media apontou que no universo assim de 100% de participantes, que hosts de podcasts eram mais relevantes e influentes para 75% de quem respondeu à pesquisa, contra somente 15% de influenciadores de redes sociais e 10% de celebridades de filmes e séries. No mundo, a consultoria All & Co, fundada por Hernan Lopes, o mesmo criador da Wondery, estúdio de podcast da Amazon, causou recentemente quando estimou que as receitas globais do formato foram de mais de 7,3 bilhões de dólares. Só nos Estados Unidos, eles estimam que foram mais de 4,7 bilhões de dólares em 2024, mais que o dobro do que se estimava inicialmente para o ano passado. E onde é que estava essa diferença, você pergunta? Em todas as outras fontes de renda que não estavam contabilizadas, como crowdfunding e vendas de direitos. Se os cenários externo e interno são animadores, por outro lado, 2025 está encontrando uma podosfera brasileira fragmentada. A principal fonte de receita dos criadores segue sendo a publicidade, e aí tem o apoio direto via plataformas de assinatura, vindo como uma fonte alternativa, mas que poucos ainda sabem usar com eficácia. Se o mercado já teve big techs e empresas de mídia disputando os projetos e talentos, hoje as empresas de mídia concentram suas produções internamente e a Audible da Amazon segue sendo o principal agente que fomenta esse mercado independente. E foi com tudo isso na cabeça que nasceu o Fala Vega, que é esse podcast aqui. Na Vega, a gente trabalha em duas frentes: desenvolvimento de IPs, de podcasts e audiovisual, e na difusão de conhecimento para o mercado, seja ela em consultorias, workshops ou aqui, em um videocast. E tudo isso com o know-how da Pod 360, produtora por trás de diversos sucessos originais do Spotify e da Amazon. Aqui no Fala Vega, você vai encontrar uma análise do que é mais importante debater nos mercados de podcast, audiovisual e também discussões sobre aquele podcast, filme ou série que você ama. Com a diferença de que aqui ela será feita por quem é da indústria, ou seja, por profissionais de bastidores e também por criadores de conteúdo. Nós teremos episódios novos toda quarta-feira no Spotify, no YouTube, no Amazon Music, onde você escuta ou assiste os podcasts que você gosta. Nesse primeiro episódio, a gente vai fazer um grande apanhado do que é o estado da podosfera hoje no Brasil e no mundo, como a gente está e quais são aquelas questões que não saem da nossa cabeça. Então sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Fala Vega. Bom, gente, para entender quais são os nossos desafios e o que de mais estimulante existe no nosso mercado brasileiro, no episódio de estreia a gente recebe ele, jornalista, escritor, roteirista e podcaster. Ele criou o maior ponto de virada da podosfera brasileira e segue lançando podcasts maravilhosos. O último, aliás, chamado Síndico, saiu pela Folha de São Paulo recentemente. Seja muito bem-vindo, Chico Felitti. Nossa, obrigado. Tô aqui me tremendo, assim, não queria carregar a marimba da estreia, mas a gente tenta. Obrigado por vir na estreia. É um prazer. Né? O Chico é esse tipo de pessoa, tá, gente? A gente fala, bora comigo numa estreia de um negócio que você nem sabe o que é. Bora comigo no batizado de uma criança que eu não conheço, eu chego antes dos pais. E também conosco temos o jornalista, especialista em indústria do entretenimento e colunista do UOL sobre esse tema. Ele vai contar, gente, mas ele estava bem lá na primeira fase dos podcasts no Brasil. Então seja muito bem-vindo, Renan Martins Frade. Obrigado, é um prazer estar aqui do lado do Chico, na sua estreia aqui do podcast. E sim, vou honrar meus cabelos brancos contando um pouquinho desses primórdios do podcasts aqui no Brasil. Muito bom. Bom, Renan estava com o Judão no início dos podcasts no Brasil, lá por volta de 2006, não foi? Isso. Se eu não me engano, eu estava até relembrando um pouco. Acredito que não foi a primeira iniciativa de podcast do Judão. O Borbs, que era o fundador do site, editor-chefe, já tinha feito alguma coisa antes, mas eu entrei ali e tal, comecei a participar em 2006 e era tudo mato. Eu não vou dizer literalmente, porque não literalmente, mas era tudo mato naquele começo. Gente, 20 anos atrás, cara. Pois é, já fazendo podcast. E todo ano é o ano do podcast, mas a gente chega lá. Essa era uma das perguntas que eu queria fazer justamente. Quando para vocês foi assim, um ponto de virada, vocês falaram, cara, acho que o podcast pegou no Brasil, assim, vocês conseguem lembrar ou colocar um alfinete assim no ponto que foi? Pra mim é meio fácil, assim, na minha carreira foi 2022, Mulher da Casa Abandonada, junho de 2022. Sim. Que foi de fazer uma coisa que era legal e confortável, com 60 mil ouvintes para milhões de ouvintes.
Foi um salto muito grande, muito rápido. Então, pra mim, ficou muito vincado. É muito claro na minha história, assim. No Brasil, eu acho que não tá tão claro. No país ainda tá por vir, assim. A gente ainda tá que vai ser o ano do podcast. Pois é, a gente teve alguns fenômenos culturais, a Mulher da Casa Abandonada, um deles. Outros também, acho que quando migrou pro MesaCast e teve esse impulso do YouTube, alcançou um público muito maior do que antes. Então acho que começou a ser uma conversa mais da sociedade, uma coisa um pouquinho maior, uma bolha um pouco maior. Não vou dizer que estourou a bolha, mas uma bolha um pouco maior. Mas sim, acredito que o que vai tá por vir ainda esse momento, talvez. Eu acho que teve vários mini momentos, assim, Sim. né? Mas eu acredito que a Mulher da Casa Abandonada realmente foi o ponto de virada do Chico do Velho Testamento, do Novo Testamento, da podosfera do Velho Testamento do Novo Testamento, porque a gente nunca tinha tido no Brasil esse momento em que um podcast fazia com que as pessoas, né, se motivassem a interagir com ele nas redes sociais, interagir com ele offline, né? Isso é uma conversa da sociedade. Sim. As pessoas no bar, no trabalho, enfim, qualquer interação ali, elas estavam falando dessa história, virou uma comoção, virou um momento, né? Quando passa a pautar a sociedade de alguma forma, eu acho que isso demonstra a força da mídia, né? Pra mim foi muito maluco porque eu descobri nadando. Eu tava na piscina e tava tendo uma aula de hidroginástica do lado da raia onde eu tava nadando. E daí eu fui fazer uma virada e eu vi umas senhoras falando, você viu? Ela mora na casa, é aqui do lado. E dizem que ela é do mal. Daí a outra falando, não, é tudo mentira, é inventado. Daí eu parei de nadar, fiquei ouvindo e falei, olha, chegamos em algum lugar, assim. Tá causando polêmica na hidroginástica, tá atrapalhando a hidroginástica. Foi daí que eu me dei conta que alguma coisa aconteceu. Não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu. Maravilhoso. É bem nesse ponto aí que a gente tem essa virada. Eu lembro de uma vez também que eu senti isso muito forte, para além da Mulher da Casa Abandonada, que foi, eu tava na serra, numa casa, eu tava escutando a conversa das vizinhas da frente e uma filha falava pra mãe assim, você já ouviu um tal de Não Inviabilize? Esse podcast é maravilhoso. Não, pra mim a ideia, a gente, cara, tem que lembrar sempre que ela é o maior fenômeno de podcast do Brasil. É isso, você tá no ônibus, você ouve gente escutando a Deia sem fone, às vezes. Você tá em qualquer lugar do Brasil, você ouve a voz da Deia. Ela tem uma penetração e ela é tão presente, ela produz tanto, que às vezes eu acho que a gente pode até esquecer o quanto ela é o Silvio Santos do podcast, assim, nunca vai ter alguém do tamanho dela. Concordo. E amada pelo Brasil inteiro, cara. É impressionante, velho. Concordo muito e assino embaixo. Agora, voltando à Mulher da Casa Abandonada, que inclusive quem tá assistindo isso próximo da estreia, né, vai pegando a gente aqui um pouquinho antes da estreia da série, né? A gente vai viver agora no segundo semestre no Brasil um momento muito de ouro, vai ser tema inclusive do nosso segundo episódio, em que a gente vai ter adaptações, né, de podcasts estreando, né, como séries de TV. A Mulher da Casa Abandonada pelo Prime Video em agosto, Pico dos Marins no Globoplay e Praia dos Ossos no Max, né, ou HBO Max, depende de quando você estiver assistindo isso. Depende de quem comprou quem, que pois é isso. Quem é o CEO hoje? O que o CEO decidiu? Qual o nome da empresa? Que vai chamar Lollipop Videos a partir de hoje. E aí a gente entendendo por esse recorte, assim, qual é a sua expectativa, Chico? Você chegou a assistir a série, você entende que ela traz um outro momento, né? Quando você criou a Mulher da Casa Abandonada era uma pesquisa, uma investigação. Sim. Quando vai pra série... A série é outra. Então... Que era isso que eu queria, assim, eu acho que só faria sentido fazer uma adaptação audiovisual se tivesse uma adaptação de história também, se a história fosse além. Porque, bicho, uma coisa é fazer um podcast com R$5 e uma equipe de 3 pessoas. Éramos 3, a equipe da Mulher da Casa Abandonada. Eu, a Bia Trevisan e o Lu Alencar. Literalmente, éramos 3 pessoas fazendo uma série e um orçamento que é de chorar, assim, de chorar. É literalmente na casa dos R$5, assim, eu não tô brincando. E daí você bota uma puta produtora, um serviço de streaming. Se fosse pra fazer a mesma coisa, eu não veria muito sentido. Então é uma história completamente diferente, é o outro lado da história. Acontece muito nos Estados Unidos, mostra muito como esse caso mudou a lei nos Estados Unidos, que era uma coisa que, com o tempo e com o orçamento que eu tinha, não era capaz de fazer essa investigação. E elas foram lá e fizeram. Elas, digo, a Katia Lund e a equipe dela, que são só mulheres. Então é o mesmo caso, mas é outra história completamente diferente. Eu vi quase pronto, mas ainda não vi pronto, você perguntou. Bom, veremos em breve também, né? E até aproveitando esse gancho, Renan, a gente posiciona agora um pouquinho o podcast entrando
em cena na guerra dos streamings, Pois né, é. no Brasil. Uma coisa que desde 2017 acontece nos Estados Unidos, né? Como é que você enxerga essas oportunidades no Brasil, né, para a podosfera, e também por que eles pegaram o podcast para ser, né, essa base de pesquisa para essas séries? Tem um ponto de virada do audiovisual, digamos assim, que é quando os roteiristas perceberam que era muito mais fácil eles lançarem um livro do que fazer um pitch de uma série, de um filme. Isso começou a acontecer muito em Hollywood, nossa, tem uma história aqui incrível, uma ópera espacial, uma história de ficção, uma fantasia e tal, e ninguém queria fazer, ninguém queria arriscar. Se hoje a gente tem uma indústria que só quer saber de propriedade intelectual, já acontecia isso naquela época, e falava, olha, não vou fazer o seu roteiro. E aí essas pessoas com histórias muito boas perceberam que elas poderiam fazer um livro, né? E aí elas adaptaram, né, transformaram num livro e depois fizeram essa rota de, ok, é um sucesso literário, tem um público, tem pessoas engajadas, dá para perceber a qualidade daquilo, vamos agora adaptar para um filme, para uma série e tal. Porque quando você pensa num estúdio de televisão ou num estúdio de cinema, eles não têm apetite para o risco da mesma forma que outras mídias têm. É muito caro produzir um filme, né? E todo mundo olha para o Harry Potter, né? O Harry Potter acho que é o grande template, assim, de história que deu certo. A J.K. foi lá, escreveu os livros, foi um sucesso, tinha um público, tinha um movimento muito grande, e o cinema dá a chancela com um produto já testado que ganha uma dimensão muito maior. Querendo ou não, o podcast ele é um pouco isso. É um formato de áudio que tá ali, ele se comprova, ele se distribui, é muito mais fácil de produzir, né? O Chico tá comentando aqui como foi financeiramente, não mais fácil no sentido de trabalho. É o muito trabalho mais é muito barato, grande. muito mais rápido. Exatamente. Então você tá ali, você testa um formato, você cria um público, você vê que funciona, ok, eu não vou ter um risco tão grande para assinar esse cheque, pensando como estúdio, né? Não vou ter um risco tão grande de assinar esse cheque do meu investidor, do meu acionista ali para pagar isso. E pode ser que seja um sucesso mais fácil. Né? Por isso que eu acho que a gente está nesse momento de eles estão olhando, pô, qual produto que tem aqui, que tem uma comoção, tem um movimento que eu posso adaptar para uma série, para um filme. Isso deve ser uma tendência cada vez maior. Com o pessoal que quer produzir uma série, quer produzir um filme, primeiro fazendo podcast. Já tem alguns casos de produções que isso trabalhou em paralelo, né? Tava no orçamento fazer o podcast e fazer a série, mas cada vez mais isso vai destacar um pouquinho e, ok, vou testar o meu formato ou testar minha tese do meu produto como podcast para isso virar um outro produto depois. Mas daí não é um pouco triste? Eu acho um pouco triste porque por dois fatores. Primeiro, o mercado audiovisual é a coisa mais careta que existe. Sim. Mais avessa ao risco e careta e à novidade, e acho isso uma tristeza tremenda. E dois, daí começam a criar uns podcasts que na verdade são balão de ensaio. Não é pra ser um podcast aquela história, mas daí cria um podcast à força pra ver se funciona ou não. E eu acho que o público não é burro, o público entende que aquela história não era pra ser um podcast e ele não vai repercutir. Tanto é que a gente tem muitos produtos aí, a gente tem cada vez mais podcasts sendo lançados e nem todos chegam nessa comoção, nessa conversa, nessa pauta das famílias, das pessoas Porque e tal. não é história que é pra ser contada em áudio, ou talvez não seja nenhuma história digna de ser contada, é um projeto maior de um estúdio ou de um streaming ou de uma empresa grande. Daí você vai lá ouvir e tá tipo, estão todas as peças lá, né? Tecnicamente existe, mas não tem alma, assim, não é uma história, né? Não tem nada. Eu ia chegar nesse ponto, eu acho que esse é um ponto bem interessante, porque assim, vamos pensar, né? O podcast, ele tem uma capacidade de penetração na audiência muito maior hoje, por exemplo, do que o livro. Ele faz parte da rotina, né, de qualquer pessoa. Você escuta um podcast no carro, no avião, E ele não custa, né? Um livro tá 70, 80, 90 reais, né? É verdade, ótimo ponto, inclusive, né? Tudo bem, se a gente for mudar para o modelo de negócios da Audible, que faz os audiobooks, né? Talvez até a literatura aí, né, alcance nessa mesma força, dependendo do crescimento deles no Brasil. Nos Estados Unidos eles são imensos, né? Mas a gente tem aí também um ponto que eu acho que é fundamental que vocês tocaram, que é a estética, né? Chico, você teve diversos momentos de podcast. Você primeiro fez o Além do Meme, depois fez o Isso Está Acontecendo Lá, na Globo com Fantástico, depois você teve um momento da pandemia. Da pandemia. Que se chamava Muitas Vidas. E antes desses todos, antes do Além do Meme que eu fiz pro Spotify, eu tinha feito a história do Ricardo Correia, do Fofão da Augusta, em podcast narrativo. Isso. Mas bicho, era um lixo, assim, não tinha como, porque eu não sabia fazer. Porque eu fiz um iPhone de botão sozinho com um amigo que era músico e tinha um estúdio meio mambembe. E ficou muito ruim, velho. Mas foi um aprendizado. Foi total, foi necessário pra eu conseguir fazer o Além do Meme, eu ter feito a primeira versão do Desconhecido. Isso. Que era a história do Fofão.
mas que ainda bem não tinha Spotify ainda na época, então ele ficou num link do SoundCloud perdido, e tecnicamente era um desastre, assim, o roteiro também era muito ruim. Eu escrevia livro antes, eu não sabia escrever roteiro de E podcast. você precisou passar por tudo isso pra você Super. ter a Mulher da Casa Abandonada Pra saber fazer. como esse momento, né, de virada. Pra eu conseguir entregar aquilo, assim, pra eu, hoje em dia conseguir entregar o que eu entrego, a gente precisa de aprender, precisa ter uma curva de aprendizado, e isso também é muito preocupante, assim, Sim. é uma mídia muito nova, daí você vai socando gente que nunca fez, e fala, pô, por que não funciona? Não funciona porque é a primeira vez que eles vão fazer, você vai fazer uma coisa meio ruim da primeira vez que você fizer. Sem dúvida. Precisa ter um tempo suficiente pra pessoa amadurecer e chegar na linguagem, na voz dela, chegar no texto certo, chegar... Eu acho que isso é uma coisa que eu acho mágico do podcast, mas que também me preocupa, que é, hoje em dia no Brasil, vamos pegar você que conta boas histórias no TikTok, vamos te colocar pra fazer um podcast. Outro formato. É outro formato, bicho. Talvez não funcione, sabe? Primeiro, porque não converte de rede social pra podcast. Isso a gente aprendeu. Não adianta você ter 10 milhões de seguidores e lançar um podcast que não necessariamente você vai ser o podcast mais ouvido do Brasil. Sim. E segundo, que é outro jeito de conversar, né? Outro jeito Mas de... aqui no Brasil é muito comum isso ser feito. A gente viu isso no mercado editorial. Todo influenciador ali que tem 10, 20, 30 milhões de seguidores vai lançar um livro. Vai lançar uma autobiografia, vai lançar tal coisa. E não necessariamente, de novo, esse público vai convergir. Às vezes sim. Às vezes o público se interessa por aquele conteúdo escrito. É a mesma coisa com áudio. Sim. E eu enxergo nisso, aí vem uma provocação forte aqui, tá? Eu enxergo nisso assim, quando você fez A Mulher da Casa Abandonada, tinha um histórico ali de gente que estava fazendo projetos incríveis, né? Praia dos Ossos, da Rádio Novelo. Tudo do Ivan Mizanzuki. Tudo do Ivan, né? O caso Evandro já estava... Deia Freitas já era um titã, já tinha muita gente muito boa. Exato. E chegou ali para você, no seu momento, que foi um ápice, né? Desse momento. Sim. A gente vive, será que a primeira grande crise estética da podosfera brasileira, no sentido estética / criativa, né? Nesse momento em que, basicamente, as vozes que fazem programas muito diferentes talvez não estejam aparecendo, ou talvez não estejam aí, ou talvez não estejam se sentindo provocadas o suficiente para fazer coisas muito inovadoras? Cara, eu acho que é muito... Agora falando por mim, assim, não posso falar pelos outros. Falando por mim e pelos últimos 3 anos depois que eu lancei A Mulher da Casa Abandonada. O mundo inteiro começa a te pressionar pra fazer a mesma coisa. Porque o mundo só quer o que fez sucesso. E eu falo mundo, eu falo tipo contratante, eu falo Spotify, eu falo a Amazon, eu falo quem vai assinar seu cheque. E mesmo o público, assim, acho que o público quer mais do que ele já conhece. Então acho que exige uma disciplina muito grande você falar, não, eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito, eu não vou macaquear o que eu já fiz. Que é uma coisa que acho que nos últimos 3 anos eu me esforcei muito pra fazer, assim, testar pra falar, ó, agora não é crime, agora eu vou encontrar Juju que sumiu e esse podcast é sobre como a internet tá fudendo a nossa cabeça, com uma entrevista da Juju no meio, enrolado, assim, uma trança. Não é crime, se você veio pra ouvir crime, sinto muito. Quer tentar ficar 15 minutos e ver se você gosta, ou não quer também, ou sei lá, o Ateliê, que saiu depois da Mulher da Casa Abandonada, completamente diferente. É um podcast muito mais lento, muito mais lúgubre, muito mais triste, muito mais... E eu sabia disso quando eu fui lançar. Mas primeiro, que era uma história que eu tava investigando fazia 2 anos, antes da Mulher da Casa Abandonada. Perdão. E segundo, que acho que tem uma alegria em frustrar um pouco. Uma alegria em dizer, não vou repetir a mesma coisa porque não é assim que funciona. Porque não dá pra repetir a mesma coisa. Assim, eu recebi e-mail de empresa falando, queremos que você investigue essa casa abandonada, estamos dispostos a financiar o podcast. Eu só respondi, bicho, não é a casa abandonada que é o elemento central. Era aquela eu acho que era a verdade que tinha na história, porque era de fato uma coisa que era um interesse meu legítimo que fugiu do controle, teve essa guinada que era procurada pelo FBI, eu não sabia que era procurada, isso tudo é verdade. Então não é, mas eu recebi mais de uma mensagem, mais de uma pessoa em reunião falando, tá, agora vamos investigar esta mansão abandonada na Gávea, no Rio de Janeiro, e eu tipo, não é por aí, você nunca sabe qual vai ser a próxima história. Sim. Você precisa sair no mundo e ir atrás pra entender qual vai ser a próxima história ou apostar qual vai ser a próxima história. É porque a indústria do entretenimento tem essa lógica de um produto tá fazendo sucesso, eu vou fazer um igual. Qual é a minha versão da casa abandonada? Exatamente. Então isso acontece muito com filme, com, sei lá, uma história de terror tá funcionando. Qual é a minha história de terror daquela versão? E
eles querem levar essa lógica para o podcast. Só que o podcast tem justamente essa liberdade de poder surpreender um pouco mais, de não ter tanto esse compromisso financeiro que de repente tem que produzir um filme blockbuster de, sei lá, de 50 milhões de dólares de orçamento. Você pode ter esse risco, né? Você pode ir atrás disso. E as pessoas não entendem, elas querem colocar em quadradinhos, né? Em caixas específicas. Mas acho que até, tipo, se fosse uma coisa de ficção que eu tivesse escrito e tivesse feito muito sucesso, sei lá, escrevi Beleza Fatal. Eu toparia fazer Beleza Fatal 2, 3, 4, 5, 6 e 7, porque é possível se acreditar na história e achar que a história tem pra onde ir. Porque só depende da criatividade do Rafa Montes, nesse caso. Mas um documentário não, um documentário é aquilo. Se você acha que você já contou a história e ela tá bem contada, essa história se encerrou. Não tem como você fazer 3 continuações, porque não tem história. Acho que uma coisa que eu adoraria que as pessoas do mercado entendessem é que uma história, ela se conta. A gente não pode transformar um podcast que merece 4 episódios num podcast com 40. Não dá, o público percebe. Tem um problema que acho que se encaixa muito nisso, que a gente veio nessa moda do true crime, quando você pega, por exemplo, documentários de plataformas em geral, Netflix, HBO Max, qualquer uma, eles são muito parecidos. E você percebe, pelo menos eu percebo claramente, que eles estão pegando todas as histórias e botando dentro de uma fórmula pré-pronta, de um roteiro pré-pronto. Então também tem essa lógica de, independente da história que é a realidade, eu vou encaixar dentro daqueles gatilhos mentais, daqueles artifícios de roteiro para contar a história que eu quero, para trazer aquela emoção que eu quero trazer. E aí todos os episódios, por exemplo, de uma série de true crime são muito parecidos por causa disso. Mas posso contar uma coisa? Funciona. Sim. Eu tive uma surpresa profissional muito grande ano passado, que eu fui para os Estados Unidos fazer um podcast em inglês. Daí eu cheguei lá, era uma adaptação da Coach, que eu fiz aqui no Brasil com o Fábio, inclusive, que é a história da Cate Torres, blogueira, influencer, que depois é presa porque trafica as seguidoras dela pra morar com ela nos Estados Unidos. Cheguei nos Estados Unidos achando que eles fossem fazer uma adaptação. Eles viraram e falaram, não. A história é a mesma, o caso é o mesmo, mas você vai contar do jeito americano. E, bicho, eles me mandaram uma planilha. Tem uma planilha do que precisa ter num episódio. É ciência exata, não é ciência humana. Tem, tipo, tem que ter uma cena de abertura, tem que ter um plot twist no meio, tem que ter tantas entrevistadas diferentes. E eu fazendo, admito que eu me senti um pouco frustrado, porque aqui no Brasil você conta uma história como você escreve um livro, como você acha que ela merece ser contada. E eu falando, bicho, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. E funcionou loucamente pra audiência, assim, chegou no top 5 Estados Unidos. E eu confesso que eu tive dúvidas. Eu confesso que eu achava que o jeito que eu contei no Brasil talvez funcionasse. Mas o jeito que eles fizeram lá, que é muito formatado, que é com uma planilha. Juro, tem beat, assim, que beat é tipo os momentos decisivos, assim, quantos precisa ter por episódio, a duração do episódio, quantos cliffhangers, que é tipo gancho pro próximo episódio, precisa ter. Funcionou pra eles, assim, pro mercado deles funcionou. Mas daí, se eu acho legal trabalhar assim ou não, são outros 500. Mas eu fiquei bem surpreso que funcionou. Preciso admitir e ser humilde de dizer eu errei, cara. É porque tem também maturidade diferente. Eu que tava, né, olhando pra todos os lados nessa época. Tem maturidades diferentes, né? Eu acho que e também estéticas diferentes, né? Pro americano, talvez escutar um podcast que funciona como se fosse uma narração do History Channel, talvez, né? É tranquilo. O que eles estão acostumados. Exato, a gente é muito coloquial, a gente quer... Fulano, você não sabe o que aconteceu. Eu fui lá não sei onde, aconteceu tal coisa, né? Então, a tradição oral, ela perpassa muito mais a nossa estética do que a tradição cinematográfica, que é o caso de lá, né? Eu acho que isso são choques interessantes. Mas eu queria voltar nesse ponto, Chico, porque para mim tem uma questão aí super, super legal de como achar, para falar na linguagem, né, o IP, como achar o IP que se busca exatamente, e eu tive experiências com você no plural, e de coisas que você ainda nem lançou, talvez nem vai lançar, ou vai lançar de outras formas, enfim, que você, primeiro você fica obcecado pela história, Sim. Você fala, essa história, quando a gente conversou da Cate Torres, era isso, os dois obcecados pela história, mas sem saber o que ia cair se jogasse aquele lençol pro alto, sacudisse né? o coqueiro, exato. Aí você foi sacudir, jogou pro alto e a história era muito mais cabeluda do que parecia, né, no primeiro momento. Como é que você acha que você sente que a história tem uma coisa ali, um coração, uma coisa que te fisga? Assim? É muito fácil, é se eu quero falar pros outros. Se eu tô investigando um caso, se eu tô entrevistando gente e eu quero chegar no bar e contar pros meus amigos desesperadamente, eu acho que
talvez quem ouça tenha a mesma sensação. Isso explica muita coisa, porque é justamente essa reação do público. Então é um termômetro muito pessoal e muito subjetivo, que é tipo, isso me interessa muito, eu quero muito chegar e falar, cara, daí esse maluco me chamou pra almoçar e falou, você precisa vir aqui porque eu descobri uma seita. Daí eu chego lá, o cara tá com um acordeão e começa a tocar música Dolly Guaraná, Dolly no acordeão, e explicar por que a composição mais genial já feita no Brasil. E o cara é um especialista em música em Beethoven. E daí, quando eu conto isso pros meus amigos, e no final eu falo, você não sabe, ele de fato tinha descoberto uma seita sem querer. O cara do acordeão e que toca Dolly, que me explica musicalmente, na teoria musical, por que Dolly é genial. Ou seja, o podcast, ele não necessariamente precisa ser uma conversa de bar, mas ele pode ser a melhor conversa do bar. Ele é a melhor conversa do bar, exato. Eu acho que se ele não é uma conversa do bar, se ele não imita uma conversa de bar com as pessoas mais legais do mundo, ele vai ter que ser só conversa no bar com seus amigos. Sim. Então, esse, por exemplo, é um que a gente trabalhou um pouco junto, e eu não sei ainda se vai sair, porque também tem isso. Às vezes não é um momento de contar uma história, às vezes você não consegue entrar e entrevistar quem você precisa entrevistar, às vezes... Mas esse, por exemplo, que é um podcast que no futuro talvez saia, foi quando eu decidi, assim, foi quando eu fui almoçar com um sujeito que eu não conhecia, eu chego lá, ele começa a tocar Dolly no acordeão, tenta me convencer que é a melhor composição do mundo, eu levanto pra ir embora e falo, bicho, que papo de louco, ele tira do bolso um documento e fala, olha o que eu encontrei, é um contrato de venda de alma. Logrado em cartório. Daí eu sento de novo e falo, tá, cala a boca, Francisco, você encontrou um personagem muito bom. Não, eu quero saber as duas histórias agora. Porque Dolly é a melhor música do mundo e essa história Eu te toco o áudio dele porque eu não sei explicar, ele é muito teórico, assim, ele explica porque tem uma coisa de mudança de otavas e uma coisa de estrutura, subverter a estrutura musical da composição, que só o Dolly Guaraná Dolly faz no Brasil, e que é hipnotizante por causa disso. Ele fala, é tão errado que é hipnotizante. E a história de venda de alma é real, assim, ele descobriu uma seita que é tão organizada que eles registram em cartório quando eles compram a alma de uma pessoa. E ele tava num lugar e ele sem querer viu um papel e falou, que é isso? É um contrato de venda de alma. Botou no bolso e levou pra mim. Ele roubou um documento de uma seita. Então, é isso, assim, pra mim o tesão que eu tenho de contar essa história, eu tenho de verdade, assim. Se eu não tô estimulado por uma história, se eu não tô apaixonado por ela, eu não acho que ela dá certo. Sim. Real, assim, real. Pode até... vai lá, pode até ir bem, mas eu acho que ir bem é meio... Às vezes ele é meio mentiroso, assim. E sua testemunha que você tem igual a essa, você tem várias outras guardadas e que... eu vivo pra isso, em desenvolvimento. Cara. Eu vivo pra isso. Mas eu diria o seguinte, né, por esse recorte, assim, esse foi o caso que uma história chegou até você, né? Sim. A pesquisa do lado de podcast, que é um gargalo grande quando a gente fala de podcast narrativo, ela ainda demanda um trabalho braçal imenso de quem cria os podcasts, né? Você não tem uma equipe pesquisando pra você não tem uma produtora ali correndo atrás e falando, tem esses 10 IPs aqui, algum desses é interessante? Não chega, e né? nem teria. Eu acho que tem uma coisa de bril até que a história tem que ter partido de mim, senão eu torço o nariz pra ela, sabe? Sim, jornalista formado na Folha de São Paulo. É isso, assim, se eu não consigo achar uma história, morri, eu sou incompetente, eu sou um merda. Então, mas sei lá, tem o da Jujut lá, o de saída, A Vida Fora da Internet. Cara, foi esquematizado. Eu lembro do momento que eu sentei com a Bia e falei, olha, Bia, nós vamos fazer um podcast que nós vamos encontrar a Jujut onde quer que ela esteja, quanto dinheiro a gente precisa gastar e tempo. E nós vamos fazer uma entrevista longa com ela, explicando o que aconteceu, e entrevistar várias outras pessoas que têm uma relação interessante com rede social. Porque não vai ser só um especial, uma entrevista com ela, com a Oprah, sabe? Não, vai ser, vamos discutir rede social em 2024? Vamos. E já pensando nas pessoas. Então, tem às vezes uns que são, eu tropeço na rua e encontro a vizinha de cara branca, tem uns que são doido, me chama pra almoçar, toca acordeão e tira um documento do bolso. E tem uns... Esse é um caso que foi arquitetado, assim, é quase uma casa, assim, tinha uma planta do que o podcast ia ser antes da primeira entrevista, eu sabia o que esse podcast tinha que ser, assim. Então, Incrível. Acho que tem jeitos diferentes de achar história, mas o que eles têm que ter em comum eu preciso estar obcecado, eu preciso Isso que eu ia falar, ter todo estímulo. grande podcast começa com uma cisma. Começa com uma cisma muito grande, assim, muito grande. E aí, mudando um pouquinho aqui para uma outra chave, né? Uma coisa até que a gente conversava fora daqui. Você foi um creator, para usar o termo. Creator, esse termo. Que você, na verdade, surgiu na podosfera e aí se transformou em creator de redes sociais e faz hoje quadros maravilhosos, por exemplo, pro seu Instagram. Sim. Né? Motivo, inclusive,
do eixo de saída, né? De motivação de você ter ido atrás dessa história. Minha relação com a rede social, é isso. Eu tava em crise em rede social, daí eu falei, precisamos falar sobre rede social. Então, e aí meu ponto é, a Creator Economy, ela entrou pela podosfera muito mais rápido do que a podosfera, de repente, estava preparada para receber ela, né? Como é que você se sentiu nessa virada assim, caramba, eu faço podcasts narrativos, opa, eu sou um creator e influenciador agora. É engraçado, Fábio, porque no meu Instagram não mudou nada, só cresceu o número. Eu sempre fui um idiota no Instagram, mas antes eu era um idiota em privado, assim, pra, sei lá, 500 pessoas. Hoje em dia eu sou pra, sei lá, 400 mil. Porque eu sempre usei o Instagram pra dar vazão pras coisas que eu via que eram muito malucas e que eu não ia usar no trabalho. Eu viajo pra caralho. Eu faço 2 viagens por semana, em média. Eu vejo muita coisa, eu vejo muita gente esquisita. Só que isso não entra no podcast, não entra em livro. Assim, um livro é uma história muito bem recortada, um podcast também é uma história muito bem recortada. Então, sei lá, umas semanas atrás eu tava no Rio, no Saara, e uma pessoa me puxou e falou, vem cá, eu te conheço. Eu falei, obrigado, você tá me assaltando? Ele falou, eu sou primo da mulher fruta do Conde. E a mulher fruta do Conde, eu não sei se você conhece. Eu falei, não. Eu falei, eu conheço a mulher maçã, eu conheço a mulher banana. Ela foi uma quase subcelebridade. Quase. E eu acho que hoje em dia ela tá envolvida com crime internacional. Eu falei, bicho, onde eu vou usar isso que não, sabe? Então, minhas redes sociais sempre foram meio pra dar vazão para as histórias que eu não ia conseguir contar nesses formatos mais longos. Sim. E continua sendo até hoje, assim, é muita idiotice, é muita... Você não se sentiu cooptado, de certa forma, pela essa Creator Economy? Bicho, teve um momento ali que eu me senti cooptado, que eu fiz um anúncio que eu me arrependo. Tá. Não era nada do mal, não era plutônio, não era bebida alcoólica. Era Beth? Nossa, cruzes, eu estaria aposentado. Eu teria feito a Juju, estaria morando numa chácara. Não, mas era uma coisa tão boba, mas que eu não usava. É tipo, sei lá, se eu não comesse batata frita, como? E fizesse um anúncio de batata frita. Foi daí que eu falei, vixe, dormi, acordei me sentindo sujo uns 5 dias seguidos. Falei, não é pra mim. Uhum. E hoje em dia eu faço pouquíssimo anúncio, só quando faz muito sentido. Sim. E quando tem dinheiro real, assim. Porque o que mais acontece também nessa Creator Economy é essa ilusão de que tá todo mundo ganhando muito dinheiro. Juro. Ótimo maluco ponto. te oferece R$3 pra você falar de um remédio dele. Assim, você fala, o quê? Uhum. R$3 pra eu fazer um story falando... Não, eu vou ficar em casa, tranquilo com o meu cachorro. Esse era um ponto crucial, que eu queria trazer um pouco da sua experiência e depois o Renan também analisar o todo, né? Hoje a gente tem uma dificuldade de funding, né, dentro da indústria de podcast, né? As empresas de mídia geralmente estão fazendo com as suas equipes internas. As Big Techs, a única que eu acho que ainda está fazendo com um pouco mais de vigor é a Audible, e vai seguir fazendo, torcemos muito para eles. E a gente tem uma situação aí em que o creator, ele é o investidor, o produtor, o distribuidor, ele é meio que tudo dentro dessa... Ele é marketing, mídia, marketing, tudo isso, né? Então, eu queria escutar um pouquinho da sua experiência de como é essa composição de receitas para você hoje, Sim. né? Com recorte também de como você consegue vender publicidade para podcasts são True Crime, que até hoje tem um... Bicho, um mistério. Mas aconteceu. Não descobri. Não, aconteceu. Não, pelo contrário, eu não sei como ficou fácil. Era impossível. Mesmo a Mulher da Casa Abandonada, que você vai pensar, não, deve ter tido fila de anunciante depois que no 3º episódio começou a ficar... Acho que 3 anunciantes procuraram a Folha de São Paulo na época. E um anunciou. Um anúncio num podcast que foi um estouro de... Porque era crime, as empresas não queriam se associar a crime. Mas daí, alguma coisa aconteceu que hoje em dia as empresas não se incomodam de se associar com história de crime. Sim. Esse último que eu lancei, o Síndico, teve 6 anunciantes diferentes. 6 empresas. Uma delas em todos os episódios, outra em metade dos episódios, outra em um episódio, outra... E de áreas muito diversas, né? De setores muito diversos. Segurança, NordVPN, que é segurança na internet. Daí começou meio empresa de condomínio e setor imobiliário, porque viram que era uma história massa e viram que podiam colocar ali a mensagem, tá vendo o que aconteceu com eles? Se você contratar a gente, não acontece. Sim. Então daí também nos últimos episódios veio bastante empresa desse setor condominial. Mas hoje em dia, o que eu vivi nos últimos podcasts que eu lancei é
tem interesse por crime. Antes não tinha. Não tinha nenhum, assim. E tem esse cruzamento, né? Eu reparei isso muito na CCXP do ano passado. Eu lembro de eu andar pela CCXP aqui em São Paulo e falar assim, caramba, tal dupla de podcaster tá apresentando para tal estúdio todo o stand deles. Tal outra dupla tá para outro estúdio. Aí eu comecei a perguntar, mas por que escolheram vocês? Aí eles me falavam, não, porque eles entenderam que a gente provoca conversas. A gente, por ser um formato longo, por não ser um formato curto, focado só em rede social, a gente provoca as conversas, né? Então talvez tenha aí um pouquinho do segredo, né? Mas eu acho que também teve uma coisa muito de eu fui atrás. Tá. Eu deixei de ser mimado e achar que eu só precisava fazer investigação e escrever roteiro, e eu passei a bater na porta de anunciante. Ou seja, você também é o comercial. Eu sou o comercial, literalmente. Assim, sei lá, o da Juju, de novo, que era mais fácil porque não era crime, era ali uma entrevista exclusiva com alguém que não falava fazia 5 anos, eu bati na porta da Salve, de produto de beleza, e falei, vocês precisam patrocinar esse projeto. E tive um café, e depois de 15 minutos eles falaram, de fato a gente precisa patrocinar esse projeto, e patrocinaram. Entendeu? Então acho que tem uma coisa também de você precisa cantar, dançar e sapatear. Assim, não adianta você só fazer podcast. Você precisa ir atrás. E ou você contrata alguém pra fazer isso pra você. O que é complicado, porque já é uma receita pequena. Daí você vai abdicar do quê? 30%, 40% dessa receita? Talvez a conta não feche. Então o modelo que eu encontrei hoje em dia é eu negocio com todo mundo. Assim, eu tenho o WhatsApp de todos os meus anunciantes. Eu falo direto com eles, eu gravo, eu negocio o valor, porque eu, infelizmente, não posso me dar o luxo de ter um comercial. E para além dos anunciantes, qual é essa composição de receitas para você? Tem anunciantes, tem apoiadores, que no meu caso é um tipo de apoio que é peculiar porque é só para ouvir a série inteira. Eu não ofereço mais nada, eu não vou fazer um grupo de Telegram, eu não tenho muito extra, eu não consigo fazer live porque Mas eu eles tô estão trabalhando. fazendo parte, né? Eles estão literalmente fazendo aquilo ser possível. E também acho que além disso, cara, as pessoas são muito ansiosas. Eu acho que a gente tá mascateando com a ansiedade das pessoas. Porque ela vai poder ouvir a exata mesma série se ela esperar um mês e meio, 2 meses. Porque vai lançar um por semana. Ela opta por pagar R$ 9,90 pra ouvir no primeiro dia. E opta mesmo. Sim. Tem muita gente que opta. São famosos superfãs. Exato. Então tem anúncio, tem apoiador e tem venda de propriedade intelectual, em alguns casos, que daí vai virar filme, então daí eu vendo para um estúdio, vai virar série, eu vendo para um streaming, vai virar... Então são 3 receitas diferentes que conseguem manter a operação no azul. Assim, não vou dizer que, nossa, mãe do céu, sou a Play 9, não sou a Play 9, mas consigo pagar todo mundo que trabalha comigo CLT. Todo mundo é CLT, todo mundo ganha bem, e vamos que vamos. Muito bom. E aí, fazendo essa ponte, né, para qual é o futuro próximo que a gente vive, né? A composição de receitas está dado, um exemplo melhor impossível, que é o do Chico, né, como uma frente possível. Pensando um pouquinho nesse futuro, né, a gente está vendo que tem um pouco tudo isso, mas ao mesmo tempo tem uma disputa de atenção entre YouTube e Spotify, para quem é podcaster hoje, e tem a Netflix como uma nova entrante no formato nos Estados Unidos por enquanto, né? Não me espantaria se outros streamings viessem na mesma onda também. Como é que você olha esse todo, assim, Renan? A podosfera passou por uma leve vala e tá subindo no quebra-mola de volta? Tá subindo porque eles perceberam que o podcast, ele ajuda na retenção. Pensando em qualquer plataforma, seja de áudio ou de vídeo, é importante você manter o usuário ali dentro, o ouvinte, o espectador ali dentro. Quando você pega na lógica das plataformas de áudio, querendo ou não, os catálogos são quase iguais, tem muito pouca diferença de músicas, né? E ali você tem entrada do Deezer, do Spotify nesse sentido, justamente porque eles perceberam que, ok, eu tenho um produto aqui que vai ser mais longo, que vai prender por mais tempo, e eu posso ter exclusivos, eu posso ter esse investimento e tal. Então eles perceberam isso lá atrás, enfim, teve diversas idas e vindas disso, mas com certeza quando você pensa em outras plataformas, elas têm o mesmo dilema, né? O YouTube tem esse dilema, a Netflix tem esse dilema, a HBO Max tem esse dilema, cada um com as suas particularidades, né? A Netflix todo mundo assina basicamente, ninguém fica pulando, indo e voltando da Netflix, pelo menos não tanto quanto as outras plataformas. Ainda assim, ela não quer dar espaço para você ir ver um concorrente.
Né? Então, se você tem um produto ou de um podcast que está ali na plataforma, ou de um derivado de um podcast que está ali, ou de repente, mesmo que você vá para um Spotify para ouvir um podcast que seja acompanhante daquele conteúdo de vídeo, você está consumindo ainda aquela plataforma. Então, elas saem ganhando. Então, acho que tem uma tendência muito grande delas explorarem cada vez mais isso, porque isso é uma métrica muito relevante para eles. Agora, vamos ver o que vai acontecer, porque acho que a conta precisa fechar, né? Então a gente também viu esse movimento já nas plataformas de áudio, de investirem muito, de contratarem famosos, de contratar príncipe real e ator famoso. E... A Kim Kardashian fez um podcast de crime, né? Exatamente. Vocês lembram dessa passagem? Uhum. Exatamente, a conta não se pagava, a conta não fechava ali. Então talvez tenha uma curva ali das grandes plataformas de streaming, de entender qual é o limite, qual que ela vai, qual é o retorno que ela vai ter. Então, e pode ser que de novo tenha uma outra lombada aí, que suba e depois caia de novo e encontra uma estabilidade. Eu não sei, o Chico tá mais dentro desse turbilhão todo, mas eu não vejo a podcast como sendo aquele tipo de mídia que vai explodir, que vai ser uma mídia dominante. Não. Ele sempre vai estar aí. É um pouco pensando na lógica do rádio de talvez 20 anos atrás, 30 anos atrás. Você tinha a televisão, televisão era dominante, você tinha outras mídias, mas todo mundo em algum momento do dia estava escutando rádio. Então eu acredito que vai ter a Netflix, vai ter a Globo, vai ter o Globoplay, vai ter outras coisas, mas as pessoas em algum momento do dia vão estar escutando um formato de áudio. Ou um derivado do formato de áudio. E aí, onde essas pessoas estão e como essas pessoas estão, o que elas estão consumindo, que acho que é o grande pulo do gato que vai ser relevante para entender. A gente tinha estudos de comportamento, eu acho que por onde eu passei, né, que mostrava que até o mesmo videocast ele era muito consumido, mas como plano de fundo, né? A pessoa não fica ali sentada olhando três pessoas numa mesa. Às vezes tá na TV, mas ela tá fazendo uma faxina, de vez em quando dá uma olhadinha lá, mas continua, né, como áudio, como formato principal. E tem uma coisa muito importante, conversando com o pessoal de rádio tradicional mesmo. Eles enxergam hoje uma guerra do streaming com os formatos de áudio. Não só, obviamente, podcast, mas músicas e tudo mais. Porque eles estão migrando de um formato que as pessoas não sintonizam mais o FM para ouvir uma rádio, que a rádio é via aplicativo, a rádio é via, sei lá, televisão, outros formatos, outros meios para chegar nela. E aí, por ser dessa forma, ela tá concorrendo com o Spotify, tá concorrendo com a Deezer, tá concorrendo com o podcast, tá concorrendo com a própria música. Então a gente também tem, talvez, uma dispersão do público ou uma busca de audiência de, ok, você vai entrar no seu carro para pegar o trânsito, ou você vai estar no ônibus, no metrô, você pode ouvir uma rádio, você pode ouvir música, você pode ouvir um podcast. E cada vez mais esse comportamento vai se mesclar ali. Sem sombra de dúvidas. E aí eu ia perguntar, já caminhando para nossa reta final aqui, eu ia perguntar o que vocês acham que vai acontecer no mercado, mas para o Chico eu queria perguntar o que você gostaria, como você gostaria que esse mercado estivesse daqui a, vamos lá, 2, 3, 5 anos? Eu acho que primeiro de tudo que pagassem a gente, que os streamings pagassem a gente, porque é isso, a gente tá levando tráfego para eles, se a gente tá levando gente para ouvir, nada mais justo que a gente ganhe. E eu acho que muita gente não sabe disso, assim, praticamente nenhum serviço de streaming de áudio, esses aplicativos de áudio, pagam 0 centavos para quem faz podcast. Você pode ter 10 milhões de ouvintes, você vai ganhar um grande cheque de R$0,00 do Spotify. Tem iniciativas legais vindo aí que eu sei nessa frente. Né? Porque até agora tudo que pintou foi vamos meter uns anúncios nada a ver no meio do seu podcast, uns anúncios que você não vai ter controle nenhum e vão ser horríveis, e você vai ganhar 1 centavo com isso. Aí tem um conflito, né? Que é a mídia que a gente faz no Brasil, que é a mídia customizada, e a mídia programática, que é onde se ganha escala. Né? Essa precisa existir no Brasil urgente, em maior escala, porque é onde, né, se ganha, e aí eu acho que o esforço do Spotify é bastante... Aí eu aplaudo, né, nesse sentido. Mas eu acho que tem um caminho interessante aí da questão da divisão de valor de assinatura com o próprio podcaster, né, nessa frente. Eu acho que pode ser... Olha, tomara, faço votos, porque acho que isso é o que mais determina, assim. Perfeito. Porque você tá trabalhando de graça, é muito ingrato, é muito inglório você trabalhar de graça. Literalmente, assim, você consegue fazer as pessoas ouvirem, seja pouco ou seja muito, mas sei lá, se a pessoa tivesse um podcast caseiro e tivesse 300 mil ouvintes por semana, e ela já tivesse uma fonte de renda, poderia ser o dinheiro que ela precisa para se profissionalizar e fazer isso da vida e ser um grande talento, sabe? E despontar. Você faz hoje menos podcasts do que você teria capacidade de fazer justamente por isso?
Não, porque eu gosto de diversificar, eu gosto de saracotear, sabe? Eu gosto de parar, escrever um livro, eu também não quero que vire uma coisa fordista, sabe? Uma fábrica. Porque tem que lançar 3 por ano. Não, tem que lançar quando tiver uma história que mereça. Perfeito. Senão corre o risco de ficar que nem os gringos, que é tipo, vamos pegar esse caso aqui, não importa se o caso é interessante, não importa, a gente faz aqui um episódio que a criança some, termina com a criança sumindo, e a gente descreve ele com um menininho de olhos encantadores e... Não, assim, eu acho que ainda a gente pode se dar o luxo no Brasil, por dar muito pouco dinheiro, por ser um mercado muito mais pobre, de você só conta uma história quando você realmente acredita na história. Assim, eu acho que a galera toda do podcast narrativo no Brasil é assim. O Ivan, imagino que seja, porque ele lança quando ele acha uma história que merece ser lançado. O povo da Rádio Novelo também lança quando eles acreditam muito numa história. Acho que a partir do momento que você é obrigado a ter, sei lá, que nem empresa de moda, coleção primavera-verão e coleção outono-inverno, acho que você corre o risco de... Não é por aí, assim. Você corre o risco de pegar umas histórias em que você não acredita e se forçar a lançar. Muito bom. E eu já vou fazer essa parte aí, mas eu fiquei com uma coisa na cabeça de uma coisa que você tinha falado. Você sente diferença na reação das pessoas que chegaram até você pelas redes sociais versus as pessoas que chegaram até você pelos podcasts? E qual é a relação, em que medida é diferente, assim, né? No sentido do que comentam, o que falam, que tipo de... A pessoa da rede social é muito mais íntima, né? Ela me conhece, porque eu mostro muito da minha vida. Por mais que eu não mostre quase nada da minha vida, eu tô lá o dia inteiro, assim. Eu não comento, não mostro as pessoas que moram comigo, não mostro os perrengues, mas, sei lá, hoje meu cachorro ficou 40 minutos hipnotizado olhando pra parede. E eu fiz um story que era só meu cachorro hipnotizado olhando pra parede e falando, será que a cachorra tá vendo espíritos, assim? Ele está completamente estática e hipnotizada. Então a pessoa que chega pela internet já conhece meu cachorro. Ela sabe, ela encontra, então tem uma coisa mais de intimidade. E a pessoa que encontra por causa do podcast, conhece pelo podcast, primeiro fica chocada com a minha aparência, porque acho que minha voz é a voz do Ari Fontoura, eles acham que eu sou um senhorzinho, baixinho, careca e bigodudo, e eu sou uma bichona de quase 2 metros, então é muita gente, nossa, você é muito diferente do que eu imaginei. Falei, bichona, né? Não, você não imaginava uma bichona. E, então tem isso, assim, acho que tem uma coisa também, é mais polido, assim, quem veio do podcast, porque tem uma coisa mais séria, internet é esculhambação, né? Esculhambação é a base. Renan, voltando então ao ponto do qual é o futuro próximo, assim, para você do podcast, inserido cada vez mais no audiovisual, né? Aqui no Fala Vega a gente vai sempre unir as duas frentes aí. Tem até um parênteses aí, porque eu vejo uma evolução, muita coisa mudou, mas pouca coisa mudou, né? Quando a gente pega lá atrás o nosso começo no Judão, 2006 e tal, a gente já fazia muita coisa que é feita agora, nessa questão de conversa, de interação, de tudo mais, mas ainda mais mambembe, ainda com menos suporte e tal. Acho que evoluiu muito nesse sentido de talvez uma profissionalização. Então, eu acredito que nesse caminho vai ser muito mais profissional, isso vai ampliar, isso vai crescer. Mas talvez ainda temperando ou ainda trabalhando muito dos formatos que a gente conhece, né? A gente, por exemplo, viu a explosão do MesaCast nos últimos anos, não é muito diferente do que a gente fazia de casa pela internet em 2006, mas com uma estrutura, com uma live de YouTube por trás, com uma outra distribuição ali. Então talvez tenham mudanças na forma como isso é distribuído, na forma como isso é entregue e principalmente na forma como é monetizado. A gente tem uma mudança muito grande nas redes sociais nos últimos anos, que é justamente empoderar talvez o pequeno criador. Hoje, alguém que tem 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, 150 mil seguidores, que para uma rede social não é grande, apesar de eu já achar muita coisa, ele consegue, se ele tem um output de produção, se ele tem um trabalho ali diário e tal, ele consegue ter uma renda. Não precisa se viver disso, mas ele consegue ter uma renda. E com podcast não, né? Então talvez um caminho seja justamente as plataformas entenderem, ok, como é que eu posso aplicar essa lógica que existe em redes sociais, em plataformas de vídeo, para a plataforma de áudio, como é que eu consigo transportar isso, e também a questão da entrega, né, porque o algoritmo das plataformas de redes sociais, ele evoluiu para uma coisa que você não precisa ser seguidor daquele influenciador para receber o conteúdo. Hoje também eu não vejo tanta mudança na forma como é entregue dentro da plataforma os podcasts. Talvez, não sei se é copiar o TikTok, espero que não, mas talvez eles encontrem uma outra forma de fazer essa distribuição e também que ajude a encontrar novas
novas vozes e não ficar dependente sempre das mesmas grandes vozes que fazem grandes produtos, mas a gente também não encontra pessoas novas produzindo coisas bacanas. Bicho, eu nunca tinha pensado nisso. É muito difícil achar podcast novo. Sim. Nesses aplicativos, é muito difícil. Eu que faço isso da vida e ouço muito, às vezes você pena, assim, não tem... Cara, de verdade, não tem uma distribuição de qualidade. Ele não te sugere 10 títulos por dia diferentes e com uma descriçãozinha mínima, uma frase de descrição. Não tem, né? E a plataforma quer te entregar os podcasts, tem muito engajamento, que tem muitas pessoas ouvindo, pra você continuar. Obviamente eu entendo o lado delas, né? Uhum. É relevante, mas às vezes arriscar oferecendo alguma coisa nova pode ser complicado pro lado da plataforma. Como encontrar esse equilíbrio? Como oferecer algo novo? Uhum. Como customizar a curadoria? Eu acho que a curadoria humana é importante, mas também ela não pode ser baseada apenas em números. Então como encontrar esse equilíbrio? Aí eu volto àquele ponto, né, será que é uma crise estética por falta de acesso ou será por falta de produção? Eu achava ano passado que era talvez um pouco da falta de acesso da curadoria, né? Esse ano eu já tô um pouquinho assustado com o Cavuco, não acho tantos lançamentos assim relevantes. Então, acho que tem uma coisa aí de etapas, né, pelo qual a gente está passando. Mas uma das maiores preocupações que eu tenho é justamente assim, como vão chegar as novas vozes, né? Acho que tem um monte de grandes podcasters aí no quarto deles escrevendo, pesquisando histórias e a gente só não... Um exército de Laurinha Leros que a gente não descobriu ainda. Assim. Pra ficar num super original e diferente, ou um Medo e Delírio em Brasília, que é original e diferente, né? É por aí que eu acho que o formato vai se encaixando e fazendo as novas ondas, né? Sem depender tanto da tecnologia também. Eu acho que você tem que atrair essas pessoas. Você tem que criar alguma coisa que vai fazer elas quererem lançar, sabe? Que seja, tipo, monetizar, que nem o YouTube. Você vai conseguir ganhar R$100 se você for ouvido por 1000 pessoas. Acho que já é mais do que o que a gente tem hoje em dia, que é nada, zero. É tipo, lance e se der muito certo, você vai ganhar R$0. E quantas pessoas estão aí produzindo, fazendo esse podcast, colocando na rua para 5 pessoas ouvirem, 10 pessoas ouvirem, porque se não é entregue, elas não conseguem monetizar e ela desiste depois de 10 episódios. É o que mais tem, né? E aí poderia ser uma coisa super bacana, porque ela trabalharia mais o formato, né, o profissionalismo, e entender depois de 1 ano, 2 anos, seria um ótimo podcaster com um produto incrível, mas ela não tem essa curva de aprendizado porque não tem espaço para isso, nem tempo. Perfeito. E por falar em coisas muito boas pra gente fechar, o que vocês recomendariam? Filme, série, podcast, que vocês ficaram obcecados. Aqui a gente não quer saber só, é legal. Não, quero obsessões, cismas. Vai. Olha, eu tava assistindo o estúdio da Apple, tá no Apple TV Plus, e eu fiquei, assim, obcecado, porque é incrível o Seth Rogen, assim, os amigos que ele tem e trazer e conhecer, chamar o Scorsese, fazer o Scorsese chorar. Tá no primeiro episódio, então spoiler leve pra vocês quererem assistir, fazer o Scorsese chorar numa série, e é muito bacana porque tem muito a ver do que a gente tá discutindo aqui, são pessoas que trabalham no estúdio, aí no caso de cinema, mas que elas têm que entender o que o público quer, o que o público não quer, o que calo que eu tô pisando, o que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo, e ele vai evoluindo ali, ele vira uma... Não sei se vocês viram, mas tem aquele filme É o Fim, também, dele. Uhum. É o fim sério, né? O fim é a coisa da molecagem, do adolescente, e o estúdio é quando você cresce, ok, vou falar do lugar de trabalho, onde eu trabalho. Sim. Então ele conta tudo isso, é muito bacana, e tem um podcast que eu escuto, que ele é referenciado no programa, que é o Matt Bellamy, que é o The Town, que também fala dos bastidores de Hollywood, e ele faz uma participação especial no primeiro episódio, depois ele tá nos últimos 2 episódios como ator, e fizeram um podcast depois com os produtores, contando dos bastidores e tal. Então isso é muito bacana pra gente entender. E, poxa, eu queria ver uma série de podcasts sobre os bastidores da produção. Eu acho que nem precisa, porque eu assisti o estúdio e falei, gente, eu passei por tanta coisa parecida, assustadoramente. O episódio que eles, por exemplo, têm que montar a demografia de atores pro filme lá do Kool-Aid, eu achei aquilo lá assustadoramente parecido com a vida real. Já vi. Pois é. Já vivi. Excelente. E você, Chico? Eu vou uma bem burra e uma bem cabeçuda. Vambora. Começar pela bem burra, que é a minha obsessão atual. Beast Games, que é o reality show do Mr. Beast. Mr. Beast, o maior nome do YouTube no mundo, fez um programa pra Amazon, um game show. Maluco! Eu nunca vi uma coisa... É tipo, você piscou, você ganha $1 milhão. É assim, os prêmios são tipo...
começa com 1.000 competidores, eles construíram uma cidade pra fazer uma competição. Então é um Big Brother com 1.000 pessoas. Meu Deus. E eliminação é tipo, vou apertar um botão aqui, 420, vocês vão morrer. E é meio assim, eu nunca vi um programa tão rápido. É alucinante. É o ritmo da internet na televisão. Mr. Beast é o Silvio Santos da internet. Cara, é o Silvio Santos da geração Y. Eu não achava ele tanta coisa até ver. Ainda não acho ele carismático. Acho ele antipático pra burro, mas ele é um gringo perfeito, né? Que ele tem zero... Ele se importa zero com as pessoas. Ele nem finge que ele se importa com as pessoas. Mas o programa, maluco, é alucinante, assim. Tanto pelos prêmios, quanto pelas provas, quanto... Cara, 1.000 participantes. Imagina um Big Brother com 1.000 pessoas. Daí você aperta um botão, 420 cai num fosso. É Big Brother ou era aquela série coreana Round 6? É um misto dos dois, porque começa Round 6, mas vai ficando menos gente, vai virando Big Brother porque eles passam a ter personalidade. No começo eles não têm nome, é exatamente Round 6, porque eles são números, só que vai saindo muita gente, vai virando Big Brother porque daí passa a ser tipo a interação deles, eles têm nome, eles têm história. Puta, achei genial. Diz que é o programa mais caro já feito na história da televisão. Capaz. Diz que ele botou o dinheiro, que ele perdeu o dinheiro pra fazer, só pra provar que ele conseguia fazer televisão. Capaz. Porque é literalmente isso, assim, gostei do seu óculos, toma $1 milhão. Se você matar a filha da sua amiguinha, você ganha $1 milhão. É isso o tempo inteiro, assim, é alucinante. Fique claro, não é matar, né? Não. No contexto. Mas tem uma Não é um true simulação, crime. tem uma simulação de morte, assim, tem um negócio ali que, tipo, você simula matar alguém por dinheiro. É alucinante. E o inteligente, mas que tem a ver com a nossa conversa, chama Dying for Sex. É uma série da FX que é baseada num podcast dos Estados Unidos. Da Wondery, justamente. Da Wondery. Eu não sabia que era da Wondery, hein? Não tô defendendo ninguém. Mas que era um mesacast de 2 amigas, uma tava morrendo de câncer e decidiu ir saracutear. Decidiu ir lá trepar e fazer tudo que ela queria de sexo antes de morrer. Daí transformaram numa série de ficção. Daí eu falei, cara, como é que isso vai dar certo? E dá muito certo. É muito lindo, assim, Michelle Williams é engraçado, é triste. Maravilhoso. Esse é o último grande lançamento gringo, né, de podcast transformado em série. Mas eu jamais teria pensado em adaptar. Então. Porque é isso, podcast são 2 amigas sentadas numa mesa falando de aventura sexual. Como é que você vai transformar isso numa série, cara? E quantos podcasts no Brasil, de repente, virariam séries de ficção mais ousadas e interessantes até do que documentais, né? Exatamente. Fica essa provocação. Eu vou trazer uma que é uma obsessão para quem estiver assistindo e estiver, de repente, em outro planeta, né, vai me achar estranho, porque é meio óbvio. Mas eu fiquei obcecado por Pablo e Luizão do Nossa, Globoplay. Pablo e Luizão foi minha obsessão antes do Mr. Beast. Eu acho, a obsessão da semana passada. Uma das melhores comédias já feitas no Brasil, ponto. É brasileiro, é verdadeiro, é esteticamente, enfim, tudo de bom. Tudo, assim, a linguagem. E daí, no fim... Posso dar um mini spoiler? Manda brasa. No fim, entram as pessoas de verdade no fim de cada episódio. E elas são perfeitas, elas são tão boas quanto a Dira Paz, assim. Você fala, não, olhando essas pessoas, só o mais absurdo é verdade. Exatamente. Porque termina o episódio de ficção ali, filmado, Dira Paz, tananã. Daí entra, de fato, a família do Paulo Vieira. E eles são iguais à família da ficção. Tão bons quanto a família da ficção. Assim. Podia botar pra atuar, de repente. Exato. É muito bom. Gente, muito obrigado por estarem com a gente aqui nesse primeiríssimo episódio do Fala Vega. Foi bom pra você? Foi ótimo, muito obrigado. Vamos fechar, na verdade, né, Renan? Onde as pessoas te encontram, dá o seu serviço e o Chico depois vai contar qual é a próxima coisa que ele está aprontando. Bom, tô na coluna no UOL, na sua tela, toda semana. Normalmente toda quinta, quando tem alguma exceção não, mas normalmente toda quinta tem alguma novidade da indústria do entretenimento, alguma coisa bacana acontecendo. Tô no LinkedIn também, sempre postando, procura lá Renan Martins Frade, só me seguir. No Instagram, tô tentando fazer essa curva de entender se é mais profissional, mais pessoal, mas tá lá, @Renan, só que é com 4 no lugar do A. TikTok também, mas eu quase não posto, enfim. Só procurar no Google, vocês me acham, acompanhar essa jornada que é nesse mundo que a gente vive de entretenimento, nessas mudanças todas. Cada semana tem uma notícia bombástica, uma plataforma que muda de nome, alguma coisa assim. Eu tô sempre cobrindo por esses canais. Muito bom. Eu sou Chico Felitti, LITTI, nas redes, e vou lançar um podcast de crime no segundo semestre, porque nós estamos falando aqui, amanhã eu lanço o último episódio do Síndico, mas isso já vai pro ar em julho, já vai ter ido. É um episódio extra do Síndico, no total são 6. Semestre que vem tô terminando um podcast de crime. Dia 15 de agosto, A Mulher da Casa Abandonada, a série, no Prime Video, direção da Katia Lund.
uma qualidade extraordinária e uma história que eu mesmo fiquei surpreso porque eu não conhecia. A fofoca no mercado inteiro é que tá incrível. E todo mundo que já assistiu... eu não acredito, mas falou tomara, que tá da sua incrível. boca direto pro ouvido de Deus, assim, porque eu nunca... Toda atenção pré-lançamento, eu acho que tudo é um lixo. Normal. E esse eu não acho, porque não é meu. Assim, Normal. o meu eu tenho o direito de achar um lixo, mas toda iminência, lanço de quarta, né, podcast sempre, toda terça-feira à noite que precede um lançamento, eu falo, é um lixo, esse é uma bosta, e esse todo mundo vai saber que é uma bosta. Bom, esse é a fofoca de que tá incrível, então... Que bom. 15 de agosto eu não as sou pessoas capaz de vão descobrir. opinar, eu admiro muito, mas eu não sou capaz de opinar. Obrigado mesmo, viu, gente? E ó, se você chegou até aqui, saiba que já tem mais um episódio pra assistir. E a gente, nesse episódio, se debruça muito mais sobre essas adaptações maravilhosas que estão chegando às TVs brasileiras de séries de podcasts transformadas em séries de TV. Se você quiser falar com a gente, você pode mandar um e-mail para contato@falavega.com, Vega com W, né? contato@falavega.com. E você também pode seguir a gente nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, no @falavega. Obrigado e até a próxima. Fala Vega é produzido pela Pod 360 e pela Vega. Apresentação e roteiro, Fábio Silveira. Produção executiva, Marco Scherrabi, Thiago Bianco, Felipe Lobão e Fábio Silveira. Direção de conteúdo, Fábio Silveira e Felipe Lobão. Produção, Gabriel Obata. Assistente de produção, Sven Biller. Áudio e edição, Will Souto e Doriva Rossek. Vídeo e edição, Guilherme Dias, Pedro Bronzoni, Gabriel Kisters e Lucas Soares. Identidade visual, Ayrton Yamaguchi. Fala Vega é gravado nos estúdios da Pod 360 em São Paulo.